Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Agora estava aqui separando o material para a gente fazer uma revisão rápida e logo após a nossa atividade de sala. Então vamos lá? Olha aí. Vamos lá agora. As escolas helenísticas e greco-romanas, parte 2, gente. Revisão, né, de conteúdo. Vamos lá. O estoicismo, nós vimos que ele voltado para a obediência à lei natural, né? A natureza. O estoicismo, ele fundado na partir das ideias de Zenão e de Cício, foi a corrente filosófica de maior influência lá no helenismo. Tá? Nós vimos que houve uma passagem do período clássico para o helenismo, o helenístico. Então, isso já é uma corrente dentro do próprio helenismo. Os estoicos, eles defendiam a noção de que toda realidade existente é uma realidade especificamente racional. E o Zenão, eles defendiam a indiferença e o autocontrole, a aceitação dos acontecimentos da vida. Então é aceitar, pode ser coisa boa, coisa ruim, eles aceitam, tá? E o homem sábio obedece à lei natural, reconhecendo-se como uma peça na grande ordem e propósito do universo. Então é diante dessa perspectiva que eles vivem. É a natureza, os males e as alegrias estão juntas e devem ser aceitas igualmente. Não dispomos de poderes para alterar substancialmente a ordem do universo e do mundo, mas por meio da filosofia podemos compreendê-la e viver segundo ela. Olha só, gente, compreender para viver. Zenão, ele propõe o dever, tá, em vez do ter, vinculado à compreensão da ordem cósmica como o melhor caminho para a felicidade. Então tá aí, gente, ó. O ideal perseguido era um estado de plena serenidade, chamado de ataraxia. Para lidar com os sobressaltos da existência, fundada na aceitação, na compreensão dos princípios universais que regem toda a vida. E o cinismo, gente, a gente traz para o outro lado, a palavra ela vem do grego kinos, que significa cão. Cínico do grego kínicos, significa como um cão, ou seja, eu vivo como um animal lá na rua. Cinismo é a corrente dos filósofos que se propuseram viver como os cães da cidade. E o Diógenes de Sinope é conhecido como Sócrates demente ou Sócrates louco. As conquistas de Alexandre promoveram o helenismo, mesclaram, né, a mesclação de culturas. Vocês viram que permeava era a cultura grega. Aí depois houve um aumento de pessoas, culturais, internacionais, etc. E houve uma mesclação, tá? Tanto na população que na cultura. E Diógenes não tinha apreço pela diferença entre eles. Conta-se que quando lhe perguntaram qual era a sua cidadania, ele respondeu, ó, sou cosmopolita. Esse é um lado positivo, tá? Aí tem a filósofa chamada Hipárquia. Ela é considerada notável por ser uma das poucas mulheres filósofas. Naquele período, ela foi atraída pelas doutrinas e dificuldades autoimpostas pelo estilo de vida cínico. Ela viveu na pobreza com o marido Crates. Com o marido, ela incorporou publicamente os princípios cínicos fundamentais na sociedade lá. E o caminho para a virtude era viver de acordo com a natureza, é uma ordem do dia, evitar o materialismo convencional e abraçar a autossuficiência. Eu consigo as coisas e fazer, etc. E com o marido dela, ela é considerada uma influência direta na filosofia do período estoica. Então aí está, esse pequeno resumo sobre a aula de hoje. E aí o presente para vocês, ó. Olha aí, galera. Vocês agora vão fazer atividade de sala. E daqui a pouco a gente volta para responder as questões, as suas, tá? Vocês vão mandar pra gente. E a do professor Hélio aí. Vamos lá? Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.
Olá, galera! Bem-vindos de volta! Eu estava aqui ansioso já para saber. Professores presenciais responderam aí, conseguiram essas atividades, né? São 4 perguntas bem fáceis. Uma estilo do Enem, outras 3 não e uma dissertativa. E aí, vamos lá responder? Olha só. Atividades, né? Resolução delas, tirando dúvidas. Vamos que vamos. Esse é um imaginário, tá? Vamos imaginar. Manfredo é um jovem estudante da mediação tecnológica por meio do seu comportamento e deixa claro que ele age de maneira indiferente perante a dor. Tá? Ele não faz aquele escândalo, não faz aquela sobre a tristeza, o prazer ou a alegria. Ele é indiferente, né? É como se fosse normativo. Ou seja, ele é uma pessoa que reprime seus sentimentos, de certa forma. Porém, não de maneira negativa ou ruim, ok? Fica claro isso, ó. Ele reprime, mas não de maneira negativa, é mais para saber viver. E sim, ele é considerado um jovem que consegue manter a calma em uma situação de dificuldade de caos. Olha só, pode-se dizer, olha um exemplo aqui. Pode-se dizer, vem aqui comigo. O professor Eli colocou aí o exemplo do Manfredo, mas pode ser você, tá? Ou a estudante ou o estudante. Eles têm característica de pessoas calmas, né? Pode ser um bombeiro, um salva-vidas. Tem essa capacidade de ser calmo e se manter diante daquele caos ali que está. Estou trazendo esse exemplo dessa profissão porque ela requer muita calma para você lidar com as situações, problemas que surgem no dia a dia. Então, diante de um salvamento, olha só, o Manfredo, né, ele tem muitas características. Continuando na questão, olha lá. Vamos que analisando o comportamento de Manfredo diante do pensamento do filósofo Zenão, pode-se afirmar que ele é... O que o Manfredo é pelo seu comportamento? Apenas um estudante? Será, galera? Um jovem feliz? Uma pessoa estoica? Um filósofo socrático? Um jovem dogmático? Então tá aí. E agora, galera? Vamos analisar isso. Discute aí com os colegas. E aí, o que você respondeu? Tá lá a situação problema, né? Quando vem uma mazela, um problema, ele sobressai. Claro que nós sofremos, né? Mas ali ele tem equilíbrio. Hoje pode-se dizer a palavra é resiliente. Né? Resiliente é assim, um carro resiliente. Um carro bate, né? Ele amassa, aí a sua lata é resiliente, ela volta, desamassa, né? Automaticamente. Autossuficiência. Então, nessa perspectiva, não é autossuficiente ruim, negativo, ok? Mas é o lado bom da coisa, ter calma em alguns momentos da vida. Não é fácil. Vamos lá? A resposta, Lei. Então, acertou quem disse que ele é um estoico. Eu estou fazendo essa analogia com o pensamento estoico, tá? Porque o contexto em si é totalmente do estoicismo. Questão 2. Ela é notável, ela, tá? Tá aqui, ó. Você estuda aí no componente português, o pronome ela. Ela é notável por ser uma das poucas mulheres filósofas da Grécia Antiga, atraída pelas doutrinas e dificuldades autoimpostas pelo estilo de vida cínico. Olha, cinismo, tá? Diante disso, ela viveu na pobreza com o marido Crates. Essa tá muito fácil. Coloquei 2 dicas. Ela é uma filósofa da Grécia Antiga, esposa de Crates. Fica claro que o texto expressa algumas características de uma filósofa chamada Afrodite, Medusa, Maria, Atena ou Hipárquia. E aí, essa está muito fácil, né? Falamos dela, introduzimos ela no meio da filosofia. Qual é a resposta aí, professores, que eles mandaram para a gente? Qual? Isso mesmo, vamos lá? Confirmar? Olha aí. Então, acertou quem optou pela alternativa E, a Hipárquia, tá? Ela é esposa de Crates, é uma filósofa que teve influência e junto a ele lá na Grécia Antiga. E agora, vocês sabem que temos questões do Se Liga no Enem
São questões que caíram em versões anteriores, tá? Anos anteriores. São questões que vai, né, paralelo ao Enem. Então, às vezes não caiu no Enem, mas ela é muito parecida, né? Muito em comum acordo com o Enem. Então, vamos lá. Questão 3, ó. Essa do Enem de 2017 tem adaptações, tá? Isso quer dizer que sofreu algum tipo de adaptação, ou seja, no texto ou nas alternativas, ok? Então, vamos lá. Ó, 11. Esse aqui é o número 11 em algarismo humano. Jamais, a respeito de coisa alguma, digas, eu perdi. Mas sim, eu a restituí. Filho morreu, foi restituído. A mulher morreu, foi restituída. A propriedade me foi subtraída, então também foi restituída. Mas quem a subtraiu é mau. O que te importa por meio de quem é aquele que te dá e pede de volta? O que importa isso? Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo quem cuida das coisas de outrem. Do mesmo modo como fazem os que se instalam em uma hospedaria. É o texto de Epicteto. Epicteto, ele, veja bem, também, né, um estoico, ele desse período, né, ele tem muitas ideias, fala sobre essas questões do viver, das aparências, etc. O viver melhor perante a natureza, ok? Então, vamos lá. O que importa isso para ele? Já vimos o texto, né? Agora vamos ver o que se pede no texto. Voltando lá. A característica do estoicismo presente nesta citação do filósofo grego Epicteto é explicar o mundo com números. Galera, identificar a felicidade com o prazer. C. Questionar o saber científico com veemência. D. Aceitar os sofrimentos com serenidade. E. Considerar as conversões sociais com desprezo. E aí, galera? Aí, pelo que eles falam, galera, acho que não tá difícil, não. Se você prestou bem atenção no decorrer da aula, mesmo que as nossas aulas elas sejam breves, vocês podem ir além, né, buscar novos conhecimentos, novos conceitos, etc. Confirmar os conceitos falados aqui. Mas ali está a resposta, olha lá. Veja bem. Preste atenção. Ó. A D, galera. Aceitar os sofrimentos com serenidade. E aí? Não é fácil não, tá? Essa daí, viver de acordo com o estoicismo é complicado. Atualmente, os ensinamentos estoicos oferecendo apoio para tentar controlar os sentimentos e assim melhorar a nossa qualidade de vida. Atualmente, né, tem ensinamentos estoicos. Eles oferecem apoio para a gente melhorar a viver. Porém, como o estoicismo pode não ser utilizado hoje? Como ele pode ser utilizado hoje? Vocês vão pontuar. Lá na aula eu coloquei alguns exemplos. E traz para cá, vamos para o nosso meio. Como os estoicos podem nos ajudar hoje? Tá aí, suponha que você está aí na sua localidade, na sua região, está com uma situação, um problema lá. Essa idade com problema nossos problemas começam cedo. A gente começa a entender depois, tá? Então, assim, e aí, como é que eu estou cheio de problema? Um exemplo. Como que o estoico, né, o estoicismo vai me ajudar? Que conselhos eles podem trazer para mim, para vocês? E aí, vamos lá ver algumas dicas? Prestem atenção, olha só. Então, assim, porém, como o estoicismo pode ser usado nos dias atuais? E aí, vamos lá. Galera, conhecer a si mesmo é necessário. Tu conhece a ti mesmo, tá? Porque vou me conhecer 100%? Supostamente, talvez, mas é necessário, tá? Um passo a passo de cada dia. Ó, aqui eu conheço meus sentimentos, sou capaz de fazer do que eu não sou. Então, assim você vai se conhecer. Aí cria-se em ti, você vai reconhecer a sua identidade, ó. Tá?
enquanto pessoa nesse mundo, em Rondônia. Controlar a ansiedade não é fácil, mas é possível, tá? É um exercício. Lembra que o Aristóteles falou que para ser moral, ético, é um exercitar do dia a dia. Então, isso aqui também. Lidar com a insegurança, o medo, etc. Autocontrole, né? Não é fácil também, mas é um exercício, tá? É um praticar. Manter a calma diante do caos. Vamos manter a calma. De certas profissões é complicado. É necessário também. Processar sentimentos e pensamentos negativos. Aqui, gente, vocês vão ver lá na frente um pensador chamado Sêneca. Tá? O Sêneca, ele analisou sobre a ira. E para que você não tenha ou evite um pouco da ira, da raiva assim imediata, você criar pensamentos negativos, pessimistas, né? Você vai percorrer um caminho, pode dizer que pode ocorrer coisas ruins no caminho, tá? Negativas. Então era só para pensar isso, tá? Não para que seja pego de surpresa. Reduzir o estresse. Essa temos que aprender no dia a dia, tá? Como reduzir esse estresse. Então, assim, aí está as nossas questões. Vem aqui comigo. Né? Estamos aí, as nossas ideias, o nosso pensamento, tá? Porém, não acabou não, galera. Eu trouxe um material complementar para vocês. Ou seja, vocês vão pegar esse material complementar e vão ir além. Ok? Além do pensamento dos estoicos, do cinismo, para poder aprender um pouco. Vamos lá? Qual é o material complementar? Olha aí. Então, aqui está. Esse material complementar, que é um filme, que conta a vida de outra filósofa em matemática chamada Hipátia, né? Já é depois de Cristo, olha só, aquela lá é antes de Cristo. Ela vive em Alexandria. O nome do filme é Ágora de Alexandria. Esse filme, com certeza, né, supostamente, contribuirá para o entendimento da aula de hoje e trará informações sobre a outra filósofa. Gente, aqui é o link, tá? Se vocês não conseguirem, me falem. A gente vai tentar providenciar nessa perspectiva para que vocês possam ter, supostamente, né, nesse sentido, um aprendizado a mais, tá? Ir além, conhecer um pouco dessa vivência. Perceberam que a Hipárquia, ela é nesse período, século IV a.C., e a Hipátia, né, além de filósofa e matemática, foi no século IV e V também depois de Cristo. É bem assim, fazendo essa analogia, né, essa questão, e bem entender, tá bom? Então, eu agradeço a vocês, né, por ficar com a gente até aqui nesse momento, e até a próxima. Tchau, tchau.